Deus, a paz do Senhor, amados. Feliz de estar com vocês hoje aqui. Saudade dos irmãos. Estamos viajando por alguns lugares aí no Japão, mas nós estamos servindo ao Senhor todos juntos. Abra sua Bíblia em João, capítulo 3. Nós costumamos dizer que é o texto áureo da Bíblia, esse versículo, né? O texto áureo é aquele texto que encerra dentro dele tudo que a Bíblia quer dizer, né? Texto áureo. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pode sentar, amados. Uma coisa muito importante, amados, de nós conhecermos e sabermos, é que Ele nos amou mesmo, né? Ele nos amou tanto que Ele nos deu Jesus Cristo, o seu Filho, para morrer em nosso lugar, não por necessidade, mas por amor. Porque o amor, ele não coloca as circunstâncias. O amor, ele é incondicional. O amor de Deus não impõe condições. Ele morreu na cruz do Calvário por causa dos nossos pecados. Nós não podíamos pagá-los, não tínhamos como, mas Jesus Cristo fez seu pagamento por nós. E que tipo de amor é esse? Nós conhecemos e falamos muito de amor, na verdade, amor de família, o amor eros, que é o sexual, o erótico, e tem o amor de Deus, que dentro de toda a literatura grega, procuraram uma palavra para definir o que é amor de Deus. Amor ágape. Acharam essa palavra, ágape, por quê? Em toda a literatura grega só acharam 4 vezes essa palavra, e em situações muito difíceis. Então eles adotaram essa palavra ágape como o amor perfeito, amor de Deus. Agora, o que nós podemos entender desse amor? Porque hoje nós estamos celebrando um memorial à morte e ressurreição de Jesus Cristo. Foi por causa da morte dele na cruz que você e eu somos salvos hoje. E nós vivemos dele, por ele e para ele. A nossa vida toda, ela é baseada nisso. Esses dias, eu agradeço aos irmãos pelas orações, pela minha sogra. A missionária Niedia foi ao Brasil e graças a Deus deu tempo dela encontrá-la ainda viva, e conversou bastante com ela e estiveram juntas até a morte dela no hospital ali em São Paulo. E foi doloroso no começo, mas como nós somos crentes em Jesus e temos o amor de Deus em nossos corações, e também sabemos o destino daqueles que morrem em Cristo. Uma coisa é certa, nós estávamos orando muito e confiando, e muita gente orando, para que Deus curasse, mas ao mesmo tempo respeitando a soberania de Deus e a vontade perfeita dele, que é, se era a vontade dele dar saúde a ela para ficar conosco mais um tempo, então que fizesse isso rápido, porque o sofrimento é muito grande, internado no hospital, na UTI, todo cheio de tubos e remédios. Mas se não, o Senhor por direito pode levá-la, porque ela é tua. E tem um texto na Bíblia que diz que preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus. Não é que a pessoa morre, ela vai para casa. Porque quem crê em Jesus não morre, vai para casa.
volta para o lar. Né? Então, eu senti muito assim por ela. Quando meu pai faleceu, eu não chorei. Eu fiquei, até estranhei a mim mesmo. Porque eu falei, algum propósito que eu tinha feito com Deus para que meu pai não morresse assim, que acontecesse algumas coisas na vida dele, e aconteceu exatamente como eu pedi a Deus, então eu fiquei em paz. E essa paz foi tão grande que não veio nem a necessidade de choro para aliviar alguma dor. Mas a minha sogra eu talvez seja pelo lado feminino, pensando na minha esposa, isso me baqueou um pouco, me deixou meio abalado. Mas jamais eu perdi a fé. E numa madrugada ainda, a Niede aqui no Japão, nós oramos de madrugada no nosso quarto. Estava orando por ela e chorando, e aí de repente Deus falou para mim, acabou. Eu parei de chorar, parei de orar por ela e não senti mais nada. Aí eu falei com a Niede, interessante, Deus tirou de mim o sentimento que eu estava, essa aflição. Eu fiquei em paz agora. Ela falou assim, eu também fiquei. E ela foi para o Brasil em paz, sabendo que Deus ia fazer a vontade dele, que é perfeita. E é lógico que ninguém, não é porque ele está em paz que a gente não sente e não chora, na verdade. Mas Deus a levou. E foi muito bonito a passagem dela com a igreja lá no Brasil, os pastores, meu sogro fazendo ali o velório, pastor também. E Deus tem os seus propósitos na vida da gente. O amor dele é tão grande, amados, que ele não permite que nós fiquemos num lugar onde vai ser mal para nós. Ele sempre dá um jeito de nos fazer o melhor. Porque Romanos 8, 28 diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo a sua palavra. Então eu vi na vida da minha sogra uma mulher fiel a Deus, temente ao Senhor. Uma mulher que ela evidenciou na sua vida a presença de Deus, pelo seu temor. E agora chegou a hora dela ir para casa. E a gente não pode, por egoísmo, querer que ela permaneça aqui, sendo que melhor para Deus é levar embora, né? E ela está lá com o Pai. Mas como Paulo disse, não quero, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, porque haverá uma ressurreição, e todos nós estaremos juntos para sempre com o Senhor um dia. Essa é a esperança da glória. Cristo em nós, esperança da glória. Então isso, amados, nos faz chorar no momento, mas depois sentir o conforto do Espírito de Deus. E é assim que nós estamos agora. E por isso eu quero falar desse amor. Esse amor que nos constrange, esse amor que nos alcança. Não importa o lugar que nós estejamos, não importa a situação que estejamos vivendo, o amor de Deus nos alcança. Mas, irmãos, nós ficaremos mais tranquilos quando nós entendemos o que significa a dimensão desse amor. Essa dimensão do amor de Deus está acima da capacidade humana de raciocínio, de entendimento, de conhecimento. Esse amor de Deus está para nós como algo transcendental, que só Deus pode colocar no nosso coração o entendimento desse amor. Porque quando Jesus, perguntado sobre qual era o maior mandamento, ele disse, o maior mandamento é esse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de toda a tua alma. E o segundo semelhante a esse é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E falando disso, amados, eu gosto de falar sobre isso num dia em que
nós tomamos algo, um memorial sobre um amor que excede o nosso entendimento. Por que que Jesus, tão santo, tão perfeito, tinha que morrer por você e por mim, pecador? Por que que ele pagou uma conta que era tua, que era minha? Isso é amor incondicional. E interessante que os homens estão aí no mundo pecando, se prostituindo, se drogando, se acabando, na violência. Mas o amor de Deus continua sobre eles, dizendo a eles, se eles se arrependerem, se eles reconhecerem Jesus como o Senhor das suas vidas, serão salvos. Na verdade, o desejo que primeiro que vem no nosso coração, quando você vê a notícia de alguém que matou alguém, que alguém que estuprou, que alguém fez alguma violência, você já pensa logo, tem que morrer, tem que matar, tem que acabar com essa pessoa. Principalmente se for com alguém da nossa família, alguém que a gente gosta, um amigo nosso. Na verdade, a gente já pensa logo na vingança. Mas Deus não é assim. A vingança pertence a Ele. Só Deus sabe o que promoveu dentro de uma pessoa aquela atitude. Só Deus sabe. Nós não sabemos avaliar, mas Deus sabe. Então, quando nós confiamos em Deus, sabemos que a justiça dele não falha, a justiça dos homens falha. As pessoas ficam revoltadas no Brasil, principalmente. Quantas pessoas fazem mal estão insoltos. E estão presos, estão sendo privilegiados, até recebendo dinheiro na cadeia, do imposto do povo que trabalha para pagar para aquele bandido que roubou, que matou, que assaltou, receber dinheiro do próprio imposto que ele paga. Isso revolta, isso deixa a pessoa indignada, é verdade, é injustiça. Mas nós sabemos de uma coisa: ninguém foge do juízo de Deus. Ninguém escapa, amados, de colher o que plantou. Então nós que somos o povo de Deus e que sabemos disso, vamos entender o que é o amor de Deus, para que nós possamos viver esse amor e deixar que essas coisas Deus resolva. Porque a gente fica vendo notícias do Brasil e fica com esse indignando, se revoltando e praguejando e fazendo tanta coisa, e resolve alguma coisa? Vai diminuir a criminalidade? Vai resolver o problema da polícia no Brasil, do governo? Vai resolver? Não! Então, qual é a nossa função? Nós temos uma força muito maior, que é o joelho no chão e amar nossos inimigos, porque foi isso que Jesus ensinou. Amar aqueles que nos perseguem, abençoar e não amaldiçoar. Quando nós amaldiçoamos, estamos desobedecendo a ordem de Deus. Quando nós amaldiçoamos, estamos indo contra o que Jesus ensinou. Mas é difícil. Ah, pastor, é difícil, é porque você não sabe o que eu passei, é porque você não sabe a injustiça que eu sofri, é porque você não conhece o problema que eu estou vivendo. Mas sim, eu não conheço, mas Deus conhece. E ninguém passou mais injustiça do que Jesus. Ele sabe o que é ser injustiçado. Ele sabe o que é ser caluniado. Ele sabe o que é ser desprezado. Ele sabe o que é ser maltratado. Ele sabe o que é ser ferido. Mas mesmo assim, depois que fizeram tudo aquilo com ele, penduraram na cruz, ele disse: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. O que estava motivando aquela multidão e aqueles soldados a matar Jesus? Eles nem sabiam. Porque o inimigo domina o coração do homem e leva ele a ter pensamentos que parecem certos, mas depois, como diz, há caminhos que para o homem parecem direitos, mas o fim deles vai levá-lo à morte. E como saber qual o melhor caminho a trilhar, a traçar? Primeira coisa, enquanto eu não entender o amor de Deus, eu nunca vou amar. A palavra diz: se você diz que ama a Deus, mas aborrece o teu irmão, você é mentiroso. O amor de Deus não está em você. Então vamos entender o que é esse amor, para que nós possamos
vivê-lo. E você vai perceber que todas as pregações que Deus tem dado a mim, o final delas leva sempre a gente a buscar a dependência dele e do Espírito Santo para poder aplicar na vida aquilo que nós não temos em nós mesmos, que não é nosso, é do Espírito. Portanto, só Ele que pode atuar em nós de uma forma poderosa para que haja em nós o aparecer do fruto, que vai ser o fruto do Espírito, mas que vai ser visto na sua e na minha vida. Então preste atenção, amados. Nós sabemos que exatamente Jesus falou isso, e lá no livro de Mateus, lá no capítulo 22, né, nós vemos que existe uma passagem que Jesus fala sobre uma situação. Já citei esse versículo, mas eu quero falar um pouco mais para que você entenda. Eu vou procurar ser rápido nisso, mas eu quero ser bem claro naquilo que o Espírito Santo está colocando no meu coração para falar. No 22, no versículo 34 em diante, né? Diz assim: entretanto os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho, e um deles, intérprete da lei, experimentando-o, lhe perguntou: mestre, qual o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus: amarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro grande mandamento. E o segundo, semelhante a esse, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. O Novo Testamento não estava escrito ainda. Não havia cartas de Paulo, nem cartas de nenhum evangelho escrito. E Jesus estava mostrando as escrituras do Velho Testamento. E desses dois mandamentos dependem toda a lei e o profeta. Então, lá em Deuteronômio, no capítulo 6, no versículo 5 diz: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. E ele disse, Deus na época: estas palavras hoje eu te ordeno. Quer dizer, é uma ordem, é um mandamento, é algo que tem que ser obedecido, e não apenas tomar conhecimento, mas viver obedecendo, e para que haja o quê? O efeito dele na nossa vida. Então veja bem que diz assim, ó: estas palavras hoje te ordeno, elas estarão aonde? No teu coração. Sabe que quando fala no teu coração, significa nos teus desejos. Coração é a sede das emoções, é a sede dos desejos. Ela estará no teu coração e as intimarás a teus filhos. Quer dizer, colocará dentro dos teus filhos. Falar a eles todo dia um versículo da Bíblia. Falar a eles do amor de Deus para com você. Citar alguma coisa sempre de Deus. Fazer um memorial. Alguma coisa que faça lembrar. Tem irmãs e irmãos, casas que eles põem versículos bíblicos. Minha parede, em algum lugar. Teve uma irmã que disse que pôs até no banheiro, na frente, a pessoa senta e fica lá lendo o versículo, tá olhando para frente. E sabe que os filhos começam a ler aquilo e depois questionam: por que a senhora colocou lá? Porque nós não podemos esquecer do amor de Deus, do que Deus tem feito por nós. É uma forma, amados, de memorizar. Memorial é uma coisa que sempre faz lembrar. Então esse memorial que nós vamos ter hoje é algo físico que nos faz lembrar algo eterno. E nós não podemos esquecer. Interessante que vai ser: intimarás a teus filhos e delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, e deitando-se e levantando-se, também as atarás por sinal na tua mão, e tecerás por testeiras entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa, nas tuas portas. Olha,
É algo que não... Alguns crentes, amados, têm a ideia de que esse negócio de ficar indo muito na igreja, nos cultos, é coisa de fanatismo. A gente tem que viver a nossa vida, afinal de contas temos nossos compromissos, nossas coisas para resolver. E não é assim, porque eu for toda hora na igreja que eu vou ser mais crente. Verdade. Só que, na tua casa, e onde você tem feito? Lá na fábrica, você tem lembrado, feito memorial? Os teus filhos estão sendo criados dentro da palavra ou somente nos filmes e games? Onde nós estamos vivendo e o que nós estamos intimando no coração dos nossos filhos, amados, é sua responsabilidade. Não fuja disso, você não pode, nem eu. Não adianta a gente reclamar, ou não entender, ou não estou entendendo, acho que não é bem assim. A palavra de Deus é que está falando e dizendo: intimarás. Sabe o que é intimar? É colocar tão íntimo lá dentro, que a criança não vai esquecer. Agora, as crianças hoje, amados, o que eles não estão esquecendo? Onde está meu iPhone? Onde está meu iPad? Onde está meu joguinho? Onde está meu negócio? E ele fica ali o tempo todo. Será que ele está pensando em Deus? Será que ele está lembrando as coisas de Deus naquela hora? Não, se nem nós lembramos, como ele vai lembrar? Se nem nós estamos vivendo, como ele vai viver? Eu estou falando de amor hoje, não estou bravo não. Eu estou falando de amor. Porque o amor de Deus nos constrange. Para que nós possamos assistir uma geração que se levanta dentro da igreja, capacitando-se para pregar o Evangelho e anunciar Jesus com a própria vida, e não com palavras bonitas, nem frases montadas, como tem muitos pregadores hoje que falam muito bonito, mas não vivem nada. Os nossos filhos, intimados na palavra de Deus, amados, eles com acesso a ela, por causa da nossa vida, eles vendo em nós, quando diz: porás no meio da tua testa. Os judeus tinham um negócio que punha aqui. O que significa isso hoje, amados? Colocar sempre diante dos olhos alguma coisa que lembra do amor de Deus, da glória do Senhor, da graça de Deus. O teu filho tem vivido isso? Você tem vivido isso? Será que eu tenho vivido isso? Será que nós temos vivido isso? Sabe o que é isso aqui? É mandamento. Isso aqui não é sugestão. Eu sugiro, eu te aconselho. Não. Aqui está dizendo: estas coisas eu te ordeno. Deus está falando: eu te ordeno. Portanto, a partir de hoje, meu amado e minha amada, você é crente em Jesus? Você quer ir para o céu mesmo? Então, Deus está ordenando para você hoje, a partir de hoje, você vai intimar para você e para os teus filhos. Você vai colocar a palavra de Deus como prioridade na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, em qualquer lugar que você for. Você lembre-se disso. Nós temos que viver essa palavra com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso espírito, a nossa força. Para quê? Para que nós possamos experimentar esse amor. Para que possamos experimentar a graça de Deus na nossa vida. Para que nós possamos experimentar as mudanças que Deus vai fazer no ambiente da nossa casa. Deus quer mudar o ambiente da sua casa. Deus quer mudar o ambiente do seu lar. Ele quer deixar o seu lar um lar, amados, que seja um lar glorificando o Senhor. Uma paz que só Jesus pode dar. Vida em abundância para você e seus filhos, sua família. Deus tratando de todas as áreas da nossa vida, porque quando nós estamos no centro da vontade de Deus, Deus age em nosso favor. Quando estamos no centro da vontade de Deus, Deus peleja por nós. Nós só descansamos. O inimigo vem com toda a sua fúria e nós só estamos na presença. O Senhor colocou um muro em nossa volta, e quando o Senhor coloca esse muro em nossa volta para nos guardar, aleluia, Deus, o inimigo vem com fúria, mas Deus peleja por nós, confunde o inimigo, ele bate em retirada e não pode lutar contra você, porque quem peleja com você é o Senhor. Nada vai abalar a sua fé, a sua vida, mas você precisa obedecer esse mandamento. Peça a Deus para dar graça para você tirar dos seus filhos esses filmes da Disney e de outros desenhos que afastam totalmente a criança da direção de Deus e levam para o mundo da fantasia, onde eles vão imaginar coisas até eróticas, ainda crianças, porque são preparados esses filmes e softwares
por pessoas que servem a Satanás, são satanistas que fazem esses softwares. E a intenção é exatamente essa, que essa geração que está crescendo agora, que os pais já estão perdendo o controle sobre eles, é eles que mandam em casa, eles que ditam o que vai ser, o que não vai ser, o que querem, o que não querem. Essa geração, ela vai ser destruída por Deus, porque está incluída na passagem que diz: tempos trabalhosos, nos últimos dias haverá tempos trabalhosos, homens amantes de si mesmo, desobedientes a pais e mães, ingratos, irreconciliáveis, desobedientes, não respeitam a lei, não têm afeto natural, só pensam no seu ventre, satisfazer os seus desejos, eles não ligam para nada, não obedecem ninguém, se revoltam contra tudo e vivem para si mesmos. A Bíblia diz, Deus não pode ficar calado na situação dessa. Agora, para quem Deus entregou essa vida para ser criada? Para nós, os pais. Então somos responsáveis diante de Deus pelos nossos filhos. Lá, quando eles estiverem grandes, eles podem até escolher o caminho deles. Mas você tem que ter a consciência de que você deu a eles a base da palavra de Deus. Eu tenho experiência na minha vida. Meus filhos, eles foram criados na palavra de Deus. E quando eles cresceram, que escolheram seus próprios caminhos, eu falei: onde eu falhei, meu Deus? Onde eu falhei? Onde eu falhei? E ficava perguntando a Deus: onde nós erramos, Senhor? E tantas coisas vinham na mente que a gente errou. A gente erra mesmo, muitos erros. Mas uma coisa é certa: nós inculcamos a palavra de Deus neles. Era versículos bíblicos todo dia, era a leitura da Bíblia em casa, era a igreja, era a escola dominical. E um dia eles resolveram vir embora. Mas eu confiei na palavra do Senhor, que diz: ensina o teu filho no caminho que deve andar, e ainda quando for grande, não se desviará dele. Eu falei: até a tua promessa não está cumprida. Eles se desviaram. Não, eles se afastaram. Porque depois o meu filho voltou e disse: pai, eu lembrava de tudo, pai. Eu, quando estava naquelas situações mais difíceis, vinha tudo na minha mente, as pregações, a palavra, a Bíblia, tudo vinha na minha mente. Eu sabia que eu estava errado, que eu precisava voltar. Oh, louvado seja Deus, amados. Hoje ele é presbítero, ele serve ao Senhor lá na América, numa igreja, e ele serve ao Senhor com alegria, com consciência, mas ele viveu momentos que eu pensava que Deus não ia cumprir sua promessa. Mas como a gente sabe que Deus não falha, que Deus não erra, eu falei: se tem algum erro aí, é meu erro, não de Deus. Mas Deus é fiel. A palavra não volta vazia. Se está dentro do coração de uma criança, amados, ela não está ali à toa, é uma semente. O diabo tenta arrancá-la. Leva a criança e leva o jovem depois para todo mundo ter lado, faz miséria com ele. Mas uma coisa nós temos a convicção: o inimigo só chega até onde Deus permite. Deus é que coloca o limite, diz: aqui está aqui, Satanás. Com Jó, ele foi assim. Jó, os inimigos dizem: o senhor tirou tudo dele, mas não tirou a saúde. Ele tem saúde, então ele está bem. Toca na saúde dele, mas não toca na sua vida. Pronto. Ele tentou fazer por todo meio que Jó blasfemasse de Deus. E é isso que ele faz na nossa vida. Situações são criadas para que você blasfeme e você não creia mais em Deus. Mas Jó disse: Deus me deu e Deus me tirou, bendito seja o nome do Senhor. Quando a mulher dele não aguentava mais, imagina uma mulher acostumada numa vida de riqueza, de luxo, de repente vê todo o seu dinheiro, sua riqueza, sua casa, tudo que ela tinha, ir embora, e ainda o que sobrou, porque os seus filhos também morreram, sobrou o marido, agora está podre, cheirando mal dentro de casa, se coçando com caco de telha. Ela disse: Jó, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Ela não aguentava mais. Muita gente critica a mulher de Jó, mas ninguém imaginou vivendo a vida dela. Por isso que Deus não tirou ela de Jó. Deixa ela aí, você vai ver o que eu vou fazer. E Jó disse: como tu falas como louca, mulher.
Nu eu vim do ventre da minha mãe, nu tornarei para a terra. Nós aceitaríamos o bem que Deus deu e não aceitaríamos o mal? Deus me deu, Deus nos tirou, bendito seja o nome do Senhor. Então a vitória de Jó estava onde, Marcos? Num coração que tinha o amor e compreendeu o amor. Porque se nós não compreendemos o amor de Deus, nós vamos nos revoltar, nós vamos achar que é injustiça, nós vamos achar que está errado, e vamos criticar Deus, vamos murmurar contra Deus, e vamos fazer coisas para provocar Deus, como tem filhos que faz coisas para provocar os pais, mas quem está sofrendo muito mais são eles, vão pagar o preço, são eles. Mas quando você entender o amor de Deus, tudo isso vai acabar. Então, quando Deus mandou falar com os filhos de Israel, lá em Levítico, no capítulo 19, ele diz assim: não furtareis, nem mentireis, nem usareis de falsidade, cada um com o seu próximo. Quer dizer, ele já começa dizendo, o respeito, a consideração para com o próximo. Nem jurareis falso pelo meu nome, pois profanareis o nome do vosso Deus, eu sou o Senhor. Você não vai oprimir o teu próximo, você não vai roubar, você vai pagar o salário do seu empregado direitinho, você não vai amaldiçoar o surdo, nem vai pôr tropeço diante do cego, mas terás temor do teu Deus, eu sou o Senhor. Não fareis injustiça no juízo, não aceitarás o pobre, nem respeitarás o grande. Com justiça julgarás o teu próximo. Não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo, não te porás contra o sangue do teu próximo, eu sou o Senhor. Não aborrecerás teu irmão no teu coração. Essa palavra é pesada. E essa palavra aqui, amados, é pesadíssima. Não aborrecerás o teu irmão no teu coração. Sabe o que é isso? Muitas vezes não falamos, mas o coração alimentou algo contra o irmão. Pode ser esposa contra o esposo, pode ser esposo contra... É irmão, é próximo. Pode ser amigo com amigo, filho contra o pai, pai contra o filho, alimentar alguma coisa no coração e guardar aquela mágoa. Isso aí, amados, é desobedecer o mandamento do Senhor. E Deus está dizendo, não faça isso, porque eu sou o Senhor. Deus conhece o nosso coração. A gente nunca vai entender o amor de Deus se nós vivermos assim, com mágoas no coração. Não conseguimos perdoar, não conseguimos liberar o perdão. E como dizemos que podemos amar? Se a gente aborrece o irmão, o amor de Deus não está em nós. É isso que a palavra diz. Então o que eu devo fazer? Não, eu tenho o direito, eu sou assim. Você era assim, mas depois de Jesus não pode ser mais assim. Se não, você tem Jesus, não pode ser mais assim. Se você é assim e não quer mudar, então você não tem Jesus. É simples. Porque é Jesus que faz essa diferença em nossa vida. A vinda de Jesus em nós traz a mudança. Não é nós que mudamos, é Jesus que muda-nos. É Ele que altera. Então, esse amor de Deus, amados, ele só pode ser compreendido quando nós entendemos que Deus sabe que você está aborrecendo alguém no seu coração. Você nem pode nem falar, não estou nem falando, estou com uma mágoa guardada aqui, vai guardando o ressentimento, vai guardando aquela amargura, e você fala, não estou fazendo mal para ninguém, está comigo aqui, esse negócio é problema meu. Não! Não é problema seu, é problema de todos, sabe por quê? Porque um coração amargurado, amados, um coração amargurado, ele acaba se contaminando, sabe por quê? A raiz de amargura vai brotando, ela vai crescendo, ela vai acumulando, e de repente ela aparece, e quando ela aparece, ela contamina muitos, porque você vai acabar explodindo e começando a falar mal para as pessoas daquilo que você está sentindo, e começa a colocar, e Deus começa a ver que o seu coração não está bom ainda. Mas aí você não consegue sentir o amor de Deus. O amor de Deus, ele manda a gente perdoar. E é interessante que ele fala no final, né?
não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás a teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Amar o próximo, amados, não significa amar aqueles que nos agradam, aqueles que nos amam. Isso até o ímpio faz. Para nós o desafio é amar ao próximo como a nós mesmos. Significa que eu estou disposto a perdoar o meu irmão como eu gostaria que alguém me perdoasse. Eu tratar o meu irmão como eu gostaria que alguém me tratasse. Então, se eu comparar o que eu quero para mim, eu vou dizer, ele deve ter querido também. Então eu vou dar para ele o que eu quero para mim. E quando a gente começa a dar, é aí que você vai começar a receber. Isso a Bíblia diz, melhor é dar do que receber. Mas bem-aventurado é dar. Mas é difícil, a natureza humana é terrível. O nosso eu, o nosso ego, ele imperando em nós. Ah, meu Deus do céu. Me dá aí. Aí a gente parece que de vez em quando a gente quer viver o Rambo, né? Armas de todo lado e sai bombardeando todos os nossos inimigos. Esse é o desejo que vem no nosso eu. A natureza pecaminosa em nós ainda está. Ela tem que ser amortecida. Ela tem que ser crucificada. É por isso que se ela não for crucificada e amortecida, ela vai gerar sentimentos em nós e vontades. Esse é um trabalhar, amados, que nós não conseguimos. Nós precisamos da ajuda do Espírito de Deus para que isso acabe morrendo. E sabe quem sofre mais com isso? Não é as pessoas que você odeia, não, é você. Você já viu aquele ditado que dizem que a pessoa que guarda a amargura, que não perdoa, é a mesma coisa que você tomar um veneno e ficar olhando alguém morrer. Olha, mas quem foi que tomou o veneno? Então a falta de perdão é um veneno que vai matando a gente mesmo. Corrói a gente por dentro. Agora, quando você perdoa, você fala assim, mas meu Deus, pastor, se a gente tem que ser assim, perdoar assim? Eu não sinto, pastor. Eu não sinto. Eu até que eu quero perdoar, mas não vem esse sentimento. E eu pergunto para você, quem disse? Onde está escrito na Bíblia que perdoar é sentimento? Perdoar é mandamento. Então, o que você tem que fazer? Perdoa. Eu vou perdoar em nome de Jesus, mas não estou sentindo nada. Mas você perdoa em nome de Jesus? Foi verdadeiro? O sentimento vai chegar. Porque é a mesma coisa de uma ferida, amados. A ferida, quando você põe um remédio, ela não cura na hora. Ela está ali doendo, mas o remédio começa a fazer o efeito. E dali uns dias você nem lembra mais que tinha ferida. Não é verdade? A cicatriz está lá, mas você nem lembra mais. Porque não dói mais, não te incomoda mais. Mas enquanto você não perdoa, aquilo te incomoda, aquilo te fere, te machuca. Tudo que você encosta, ai! Não é verdade? Quando você lembra que tem dedinho do pé? Quando está com calo, quando está com uma ferida. Você lembra o quê? Tudo encorta, mas tudo bate nesse dedo. Batia antes, mas só que não doía. Mas agora está dolorido e você sente. Porque está machucado. Mas quando você passa o remédio e você usa o jeito certo, ele vai curar. Daqui a pouco você está batendo ele de novo, mas você está nem sentindo mais. Você nem lembra que ele estava doente. Isso é o perdão. Muita gente fala, não, perdoar tem que esquecer. Não, perdoar não vai esquecer. Mas perdoar vai lembrar sem doer. Você já esqueceram algum mal que te fizeram? Mas se você perdoou, você lembra, mas fala assim, puxa, mas já passou, né? Quer dizer, não incomoda mais, não te faz mais ficar irado, ou nervoso, ou chateado, ou acabou meu dia, né? Hoje, né? Não, você não sente mais isso. Por quê? Porque você usou o amor de Deus. É o amor que nos leva a colocar Deus em primeiro lugar. Amar a Deus sobre todas as coisas, então amar com toda a minha força. Sabe o que é isso? É difícil você amar a Deus e aceitar o que Ele fala. Mas quando você permite que, não na tua força, mas na força do Senhor em você, que é o Espírito Santo que em nós habita, Ele promove dentro de nós o que Ele é, amor.
Lá em Gálatas 5:22, Paulo coloca ali 9 qualidades do amor. É paciente, o amor é benigno, né? Ele tem a benignidade, a piedade, a mansidão, a temperança, o domínio próprio, que é esse domínio que a gente vai adquirir, não por nós. Eu nunca tive domínio próprio. Eu sempre fui imediatista. Apanhava e nunca aprendia. Errava e achava que estava certo. Teimoso. Aí quando eu conheci Jesus mesmo, aí eu comecei a entender do jeito dele. O Espírito Santo começou a me ensinar. E eu comecei a aprender. Até hoje ainda estou aprendendo. Mas já melhorei do tempo que eu era. Está melhor. Por quê? Porque a gente sabe que enquanto estivermos nesse corpo, seremos tentados, teremos problemas. Mas o importante é, eu não estou olhando para trás. Eu não estou voltando. Eu estou indo para frente, aleluia. Muitas vezes tropeçamos, muitas vezes escorregamos, muitas vezes erramos e nos distraímos. Muitas vezes estamos andando acima da água e afundamos, mas clamamos, o Senhor nos põe de volta na água e a gente continua caminhando até chegar no barco. Vai chegar uma hora, amados, já acabou. É o porto seguro. Mas nós não podemos, Deus sabe das tuas fraquezas e das minhas. Deus sabe dos teus problemas. Mas o que Ele quer que você entenda, a primeira coisa, coloque Deus em prioridade na sua vida. E depois, por amar a Deus, obedeça o que Ele manda você educar os seus filhos na palavra. Troque os games dele por alguma coisa mais salutar. Mas ore a Deus para Deus dar sabedoria para que você não choque ele, porque você mesmo que deu para ele. Coloque mais palavra de Deus e deixa estrito o tempo para ele brincar com os games. Veja os games que ele está brincando, se não são mensagens diabólicas. Ore a Deus, porque tem mensagens subliminares nesses games, que estão injetando dentro da mente da criança venenos que vai matar a semente da palavra. E o antivírus, amados, tanto de você como das crianças, é a palavra de Deus. Sabe? Se você amar realmente os seus filhos, você vai começar a se preocupar com o futuro espiritual deles. Porque é isso que Deus fala aqui. Intimarás a teus filhos, sentado com ele em casa. O que nós temos feito quando sentamos com nossos filhos em casa? Andando com ele pelo caminho. Para onde nós temos levado nossos filhos? Quando te deitares e quando te levantares, você ora com teus filhos antes de dormir? Você quando acorda, lembra a eles que aquele dia você tem que pedir a Deus para que o dia seja um dia saudável? Ou você já sai brigando de casa, discutindo, blasfemando? E os seus filhos estão ouvindo isso. O amor de Deus muda isso. Se você entender que, primeira coisa, você vai dizer a Deus hoje: Senhor, chega, basta, eu quero viver esse teu amor. Segundo lugar, Deus me ajude a colocar em prática a palavra do Senhor, quando o Senhor diz que devo amar o meu próximo como a mim mesmo. Teu filho é teu próximo. Tua esposa é teu próximo. Teu marido, tua família, teus amigos da fábrica, teu próximo. Então você vai pedir a Deus sabedoria para colocar em prática neles esse amor. E quando você começar a dar esse amor, pastor, mas você tem que falar, eu tenho que repreender. Você já repreendeu até hoje, deu certo? Já resolveu? Mudou? Então muda a tática. Não comece a mostrar só o erro, mostre as coisas boas. Porque muitas vezes a gente foca tanto só o mal, que a gente esquece que se a gente focar o mal, a pessoa vai sempre atrás do mal. Quando você fala muito de uma coisa, amados, já aconteceu isso aí com várias pessoas do Brasil. A mãe sai de casa, deixa a criança só por um tempo e diz assim: não coloca feijão no ouvido. Viu? Não coloca nenhum feijão no ouvido. A criança ouve aquilo, ué. Aí a mãe sai, vai embora e fala assim: o que será? Por que será que não pode? Feijão no ouvido, por que será que não pode?
Quando a mãe chega, a criança está cheia de feijão no ouvido. Por quê? Porque foi estimulado. Porque o medo, como Jó disse, aquilo que eu mais temia foi aquilo que me aconteceu. Ele falava tanto dos problemas que os filhos estavam, que estavam indo em festa, que ele falava tanto nisso, que até sacrificava e orava pelos filhos a Deus. Mas ele nunca tentou fazer de outra forma. Quando os filhos morreram, mas o que mais temia me aconteceu. Muitas vezes o que mais nós tememos acontece porque nós falamos muito sobre isso. Começa a mostrar o amor. Essa palavra, amor a Deus sobre todas as coisas, é isso que você tem que te amar. Assim, meu filho, Deus te ama, Jesus te ama, Ele vai guardar você, viu? Mamãe vai ali, volta, papai vai ali, volta. Jesus vai guardar você, porque Jesus está com você aqui em casa, viu? Não tem nada de feijão não, não tem nada de nada, não mexe no fogo, não acende o gás. Você está estimulando a criança. Então cuidado, muitas vezes nós aprendemos errado formas de lidar com as crianças, porque nós não entendemos que a Bíblia é a palavra de Deus que nos ensina até essas coisas mínimas. Dentro do amor. Nós estamos cobertos pelo amor de Deus. Um acidente com a criança não é uma tragédia em casa? Então o amor de Deus nos tira dessas coisas. Porque nós obedecemos, primeira coisa, amamos a Deus acima de todas as coisas, com toda a nossa força. Se amamos Ele, vamos intimar nos nossos filhos a palavra dEle, porque vai estar também no meu coração, na minha vida. Não tem como o inimigo fazer uma arruaça na tua casa quando Deus está presente, os anjos, e quando a presença dele é real na nossa vida. O inimigo pode até tentar entrar, mas ele sabe que não vai poder, porque ele não vai conseguir achar a porta, porque é Deus que fecha a porta para ele, para nós, contra nós. É Deus que faz essa diferença, amados. É andarmos na vontade de Deus, no centro da vontade. Nós estamos na vontade, mas não no centro. Tem crentes e famílias que estão na periferia, está ali dentro do reino de Deus, é crente em Jesus, mas está lá, bem ali, ó, está ali, ó. É Jesus, né? Jesus está lá. É Jesus, estou te seguindo, viu? Ó o perigo aí. Eu estou na marginal. Por isso que a gente fala que uma pessoa quando faz coisa errada é marginal. Por quê? Está sempre na beirinha, entre a lei e o crime. Está na marginal. O perigo está aí. Uma hora está dentro da lei, mas para ir para o crime é só um passo. Agora, se eu estiver lá no centro da vontade de Deus, nem os outdoors do inimigo eu vou ver, convidando para mim fazer as coisas, porque eu estou aqui. Deus está me cercando com o seu amor, com a sua graça. Eu estou tão entretido em adorar a Deus e glorificar o Senhor, que não dá tempo de eu ouvir esses apelos mundanos para a minha vida. Esse é amor de Deus. É andar dentro dessa provisão, para que o nome do Senhor seja louvado na sua vida, na vida do seu filho, da sua família. O seu filho, como é que ele tem se havido na escola? Ele tem glorificado a Deus lá? Se não, não coloque a culpa nele não, meu amado. A culpa é nossa, nós os pais somos culpados. Ah, não sei, essa criança, mas o que você tem alimentado ele, mas... Se você é uma pessoa, uma mãe, um pai que se preocupa com a saúde do seu filho, você vai procurar os melhores alimentos, na verdade. Você vai procurar dar a ele comida que vai fortalecer, que vai deixar ele com bastante saúde, não é verdade isso? Claro, todo pai, toda mãe quer isso, quer ver os filhos fortes, sadios, saudáveis. Você fica doente, já corre no hospital, já pega um remédio, não quer ver uma criança doente. É verdade? Isso não é? É lógico, porque são nossos filhos. Agora, e espiritualmente? Nós temos sido relapsos ou nós temos sido prudentes como nós somos com a saúde física dele? Que por mais que cuidemos da saúde física, um dia todos nós vamos. Mas a saúde espiritual, ela é eterna. Então nós estamos dando muitas vezes mais valor ao que é passageiro, material, físico, do que ao eterno, ao espiritual. E aqui a palavra de Deus nos leva para isso. O amor de Deus, ele vai nos constranger a nós adotarmos uma nova atitude em casa, uma nova atitude na família. Deus quer impactar você pelo amor. Porque muitas vezes as pessoas são impactadas pela dor.
Agora eu vou tomar uma decisão, agora eu vou fazer, agora eu prometo, Senhor, agora se o Senhor me tirar dessa, se o Senhor me livrar, se o Senhor curar meu filho, se o Senhor fizer isso, eu vou fazer. Aí Deus faz, aí a pessoa depois esquece da promessa. Então Deus não quer isso não, amados. Deus quer que você faça voluntariamente, pelo Espírito. Você quer, eu quero, Senhor, eu desejo isso. Aí você vai fazer aquela coisa que eu sempre falo para vocês. Não confie na sua força, não confie no que, só porque você quer, você vai conseguir, não. Diga a Deus, eu quero, Senhor, mas eu não consigo, me ajuda. Você acha que Deus vai negar essa oração para você? Fala a verdade. Você acha que Deus vai dizer para você, não te ajudo não, se vira. Não, Deus, você pediu, você quer, mas você precisa de ajuda, porque sozinho você não consegue. O teu eu, o nosso eu, é terrível. Dos 3 piores inimigos que o homem tem, qual o pior? É nós. Porque o diabo é o inimigo. Mas a Bíblia diz, se achegue a Deus, resista ao diabo, ó, ele foge de você. É isso que a Bíblia diz. Então, o primeiro inimigo já está eliminado. Se você se achegar a Deus, resistir a ele, ele foge. Ok? Acabou. Segundo inimigo, o mundo. O mundo está aí. Com tudo aquilo que ele tem para atrair o jovem, a você, eu, todos nós. Mas Tiago diz, esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Crer no Senhor. Já temos vitória sobre o mundo. Agora, quando a Bíblia trata de nós mesmos, Paulo diz, foge dos desejos da mocidade, foge da aparência do mal. Fugir, não manda enfrentar. Não manda enfrentar. Manda fugir, por quê? Porque você vai lutar contra você mesmo, é difícil. Não, você olha no espelho, bonitão, eita, eu te amo. Não é verdade? Se todas as mulheres do mundo soubessem como você é tão bonito, né? A gente se ama. Agora, muitas vezes isso engana, a gente se engana, se ilude, né? Mas tudo bem. Você procura fazer. Agora veja bem, quando você entende o que realmente é o amor de Deus, você vai dizer assim, eu reconheço que eu sou um pecador, Senhor. Eu estou sujeito a falhas. Mas Jesus morreu na cruz, aleluia, para me dar a vitória contra o pecado. O Senhor limpou todos os meus pecados pelo sangue dele na cruz. E eu fui limpo do meu pecado, pecado no singular, que é o pecado original. Eu fui limpo do meu pecado quando eu criei em Jesus. Agora tem os pecados, que são consequência de eu dar lugar à carne. Desse o sangue de Jesus nos lava diariamente. Aí então você fala, Senhor, eu fui salvo, meu pecado foi tirado, mas eu ainda, a minha natureza busca os pecados. Agora eu te peço ajuda, porque eu quero ter esse amor na minha vida, amar a Ti, de toda a minha força, com todo o meu poder, toda a minha alma, amar ao meu próximo, como a mim mesmo. Mas Senhor, como eu não consigo, então toma a frente de mim, me ajuda, anda comigo, Senhor, a minha mente, o meu coração. Eu sei que eu tenho livre-arbítrio, Senhor, que o Senhor quer que eu decida, eu estou decidindo agora. Me ajuda, porque no meu livre-arbítrio eu erro. Aí você está reconhecendo a sua incapacidade. Em segundo lugar, a sua dependência. Em terceiro lugar, que você crê que Deus pode em você. Aí a sua vida vai mudar. Se você colocar isso em prática, e depois me diga como é que foi. Que eu tenho procurado colocar em prática. E algumas coisas eu tenho escorregado, mas algumas eu estou acertando. E eu estou vendo o resultado, é maravilhoso. Vale a pena. Vale a pena, vale a pena. Sabe por quê, amados? Porque você começa a experimentar de coisas gloriosas. Você começa a experimentar de vitórias sobre você mesmo, que você nunca imaginava que ia conquistar, que ia conseguir. Deus começa a fazer no seu interior algo que você tentava fazer com obras,
com jejuns, com oração, e nada acontecia. E você começava, mas eu estou jejuando, eu estou orando, e parece que não acontece nada. Claro, nunca vai acontecer, porque você está confiando no seu jejum, na sua oração, que Deus vai fazer porque você está se sacrificando. Não, Deus não olha para essas coisas. Deus, como Ele olha o coração, Ele quer que você se entregue, Ele quer que você dependa, Ele quer que você confie nele. E quando você fizer isso, Deus vai tomar a frente, vai dizer, agora é comigo. Agora é comigo. Até agora eu estava com você. É você que tentava, você que fazia, é você que se esforçava, e eu estava vendo que você estava se esforçando mesmo. Eu estava observando você. Mas agora você resolveu confiar. Aí então quer dizer que eu vou ficar tranquilo que não. Agora você vai fazer, mas não mais na tua força. Você vai fazer as mesmas coisas, mas na força do Senhor. Você não vai tentar conquistar a Deus para perdoar teus pecados, para fazer alguma coisa na sua vida com jejum e oração. Você vai jejuar e orar para se consagrar ao Senhor, para que Ele, aleluia, faça o que Ele quer na sua vida, e você vai dizer: o que Deus fizer é o melhor. A decisão que Deus tomar é a melhor, porque Ele é perfeito. Então eu vou jejuar e orar para estar pronto para Deus usar na minha vida e fazer na minha vida aquilo que Ele sabe que é o perfeito. Aí você vai começar a experimentar a verdadeira vitória, a verdadeira bênção em cada dia na sua vida. E as pessoas vão notar isso com as suas atitudes. Porque muitas vezes a gente quer tanto, fala tanto, mas as atitudes não mudam. O comportamento não muda. O coração não muda. Então não adianta nada. É obras mortas, sacrifícios sem valor. Mas quando nós entendemos que é... Não diz o corinho? Porque dele, por ele e para ele. Então, se é dele, então tem que partir dele. Por ele e para ele. E quando ele fizer, você fala: oh Senhor, é para ti que eu estou vivendo agora. O Senhor me conquistou. E o Senhor me leva em triunfo. Aleluia. Tu és o meu general. Eu sou cativo teu, Senhor. Me leva. Os generais antigos, quando eles conquistavam uma cidade, eles traziam os cativos e entravam na cidade em triunfo. E quando o povo da cidade dele via os cativos que ele conquistou, ele era ovacionado, aplaudido. Então nós somos os cativos, Jesus é o nosso general. Ele conquistou-nos na cruz do Calvário. Ele está nos levando, sabe para onde? Para as regiões celestiais. Os cativos eram levados, amarrados, presos com algemas. Jesus vem tirar nossas algemas e nos levar livres para o reino dos céus. Vamos ficar em pé, vamos orar ao Senhor. Porque nessa manhã, começo de tarde, nós vamos tomar a ceia do Senhor. E eu espero que você a tome, sentindo esse amor de Deus no seu coração. Um amor que salva, um amor que liberta, um amor que cura, um amor que transforma, um amor que traz a verdadeira alegria e paz que o mundo não tem para dar. Só o amor de Deus. Abaixe sua cabeça. Querido Deus, eterno Senhor, em nome de Jesus, é mandamento, Senhor. Amar é mandamento. Senhor, nós não temos amado como o Senhor manda. As almas estão perecendo e nós temos a palavra e não temos levado. Nós dizemos que amamos, mas o nosso próximo está perecendo e nós não estamos nem aí, Senhor, porque não é nosso parente, não é nossa casa. Muda isso, Pai. Muda isso em nossos corações. Coloque em nós um amor. Coloque em nós, Senhor, esse impulso do Teu Espírito para sairmos e falar da Tua palavra. Quebra esse gelo. Quebra essas correntes que nos prendem, Senhor, a este mundo.
Ajuda os pais a criar os filhos do temor do Senhor, Pai. Ajuda, meu Deus, os pais a ter controle sobre os seus filhos, a saber a verdadeira educação que o Senhor quer que eles deem. Ajuda-nos, Pai, a nos relacionarmos um com o outro, da forma como a Tua palavra ensina, amando-nos uns aos outros, ajudando-nos uns aos outros, suportando-nos uns aos outros em amor. Que possamos ser uma família verdadeira de Deus, onde o nosso compromisso está em Ti, com a Tua palavra, com a Tua vontade, onde que o nosso compromisso se baseie naquilo que o Senhor quer, e não naquilo que queremos. E o Teu amor vai abundar em nosso coração. Ele vai transbordar como rios de água viva, que vai inundar o nosso lar, a nossa família. E os nossos parentes vão se converter, porque eles vão ver Jesus em nós. Agradecidos, Pai, nós oramos nesse momento, no nome de Jesus.